Fala pessoal, Will na área e agora eu vou analisar com você o concurso da Polícia Penal do Estado do Maranhão, beleza? Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que se você está procurando um vídeo falando sobre o edital, fazendo uma análise minuciosa do edital, sinto muito, não é isso que você vai encontrar aqui. Isso aí você encontra em outros trocentos canais no YouTube, porque os professores falam exatamente a mesma coisa. Além disso, é obrigação você ler o edital. Em 20 minutos você consegue extrair todas as informações importantes. Então, vou falar rapidamente, 30 segundos, só as informações mais top aqui do concurso, com base no edital, e depois a gente vai falar sobre o que realmente interessa, beleza? São 1.059 vagas, mais cadastro de reserva, uma quantidade expressiva de oportunidades, salário de até 8.600 inicial. A prova vai ser do Sebrasp no método de múltipla escolha. As inscrições vão de 30 de julho a 31 de agosto. A data da prova vai ser 13 de dezembro, ou seja, você tem muito tempo para se preparar. 80 questões, uma redação de 30 linhas sobre atualidades. Beleza? Vamos partir agora para o que realmente importa. O edital é só a ponta do iceberg. A investigação ela é muito mais profunda. Talvez você esteja indo na direção errada e se não corrigir a rota, vai ficar pelo caminho. Então, eu vou falar com você aqui agora sobre coisas que podem te diferenciar do seu concorrente. Discursiva fatiada, matriz SED, poder preditivo, teoria das portas, que é a técnica de chute que eu recomendo para esse concurso, como estudar e revisar, simulado não é treino, como superar o platô dos 80% e a anatomia do Sebrasp. Em primeiro lugar, discursiva fatiada. Você tem que caminhar na contramão da manada. Enquanto a manada se propõe a praticar uma discursiva por semana e fracassa miseravelmente, você vai praticar todo dia. Nossa, Will, mas eu não tenho tempo para praticar todo dia. Eu sei que não, mas você vai praticar todo dia. Só que de um jeito muito mais rápido e eficiente. Você vai economizar tempo comparado com a pessoa que está lá praticando uma vez por semana. A maioria das pessoas costuma pensar assim, vou fazer uma discursiva por semana. Quando você para olhar, parece um plano razoável, né? A pessoa vai lá, monta o ciclo de estudo dela, analisa tal, beleza, eu tenho tempo ali 2, 3 horas por semana, é isso que eu vou fazer assim que eu vou estudar para discursivo. O problema é que a realidade vai bater na porta dessa pessoa. Quando ela vê, o plano que ela tinha feito já não vai estar dando certo. Quando ela vê, ela não vai estar cumprindo prazo para terminar uma matéria da prova objetiva. Ela não vai estar conseguindo avançar no edital. Ela vai estar fazendo menos questão do que gostaria. Ela não vai estar conseguindo implementar a revisão. E quando olhar para tudo isso, adivinha quem que ela vai sacrificar? A prova discursiva. Então, se antes o planejamento era uma discursiva por semana, daqui a pouco vira uma a cada 15 dias. Daqui a pouco nem isso. Daqui a pouco a pessoa faz uma por mês, deixa para a última hora e aí fica naquela correria desgracenta no final das contas, né? As matérias elas vão se acumulando, a revisão atrasa, a discursiva vira uma tarefa grande demais e ela não cabe na semana do candidato. Por isso que eu falo, o treino padrão ele não acompanha mais a realidade. O método de estudo de discursiva que vocês fazem hoje, que a maioria dos professores de cursinho colocam para você treinar, é ultrapassado. Ele é baseado naquelas provinhas de Enem. Sabe aquela provinha de Enem, estilo textinho de atualidade, 30 linhas? É isso, é baseado nisso. O problema é, a discursiva fatiada, ela vai treinar a competência, a gente está falando aqui de competência, e foco em conteúdo. Por quê? Porque esse outro método, você vai focar muito em estrutura. Vai aprender a introdução, desenvolvimento, conclusão, faz isso, faz aquilo. Você vai ficar lá, matutando. Deixa eu te tranquilizar, estrutura você aprende em menos de 1 hora. Uma vez só. Não precisa ficar treinando. Vai por mim, não precisa ficar treinando. A nota da sua prova está no conteúdo. Sebrasp avalia conteúdo. Repete comigo. Sebrasp avalia conteúdo. Então, quando a gente treina discursiva fatiada, você vai todo dia ter contato com conteúdo. Você vai treinar competências específicas. Você não vai escrever 50 linhas, não. Você vai escrever 10, 5. Vai escrever uma quantidade pequena, vai responder uma pergunta, 2 perguntas, vai responder tópicos. E vai estar o tempo todo treinando o contato com a matéria. A matéria que não só cai ali na tua discursiva, mas que também cai na prova objetiva. Conteúdo. É assim que eu treino com meus mentorados. Outra coisa, a maioria das pessoas acompanha a métrica errada.
embora as questões do Sebrasp sejam relativamente rápidas de solucionar, você vai ter cerca de 3 minutos por questão. São decisões sob pressão, num curto espaço de tempo, e se você não tiver método, a prova te atropela. É por isso que eu desenvolvi a matriz SED. Matriz SED, conhecimento, execução, decisão. Quando você comete um erro, sabe o que você faz? Você e todo mundo estuda mais. Tá certo, ué? O que tem de errado com isso? Nada. Nada. Se você realmente não sabia aquela matéria, estou estudando direito constitucional na parte de poder legislativo. Aí me pedem as competências do Senado Federal. E eu erro porque eu não sabia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar, eu tenho que ler esse artigo da Constituição. Eu tenho que treinar a teoria, eu tenho que revisar, eu tenho que fazer questão. Realmente, não tem nada de errado com isso. Isso é o que todo mundo faz. O problema é que nem sempre você erra por isso. Tem vez que o seu erro não é por falta de conhecimento. Tem vez que você erra porque você executa mal. E tem vez que você erra porque você toma uma decisão ruim. Só que, quando você comete esses erros de execução ou de decisão, adivinha o que você faz? Volta no PDF e estuda mais teoria. E faz mais questão. O problema é que você não está corrigindo esse problema. Você não está corrigindo essa deficiência. Por quê? A forma de você corrigir uma deficiência de execução é diferente. A forma de você corrigir uma deficiência de decisão é diferente. Mas você corrige tudo como se fosse uma coisa só. Aqui eu deixei só um pedacinho da planilha, porque depois muita gente fica querendo copiar. Aí vai ter muito professor querendo anunciar que ele que desenvolveu o método, o que é mentira. Mas as pessoas costumam registrar só o acerto. Ah não, eu fiz 50 questões hoje, acertei 40, errei 10, meu desempenho foi esse. Não é isso que você tem que olhar. Se você quiser evoluir, se você quiser só anotar, vai em frente, mas você não vai estar evoluindo. Se você quiser fazer a tua nota melhorar, a tua nota subir, você precisa anotar com muito mais detalhe. Você precisa entender, para começo de conversa, se você cometeu um erro de conhecimento, um erro de execução ou um erro de decisão. É para isso que a matriz SED serve. E para cada erro que você cometer, existem vários sub-erros, existem níveis. E com base nesses níveis, você vai identificar qual é a melhor forma de solucionar esse problema. Aqui no vídeo, está cortada a planilha, está só com um pedacinho dela. Tem muito mais detalhe que você tem que entrar para você poder realmente corrigir o seu problema. Porque eu tenho certeza que você não quer errar de novo a mesma questão. Você não quer errar de novo pelos mesmos motivos. Você quer saber corrigir os seus erros, certo? Então, percentual de acerto é só um placar. Categorizar o erro é o diagnóstico correto e é isso que você tem que fazer daqui para frente. Quando você constrói um caderno de erros, que é uma excelente ferramenta, você basicamente está criando um arquivo. Você pega a questãozinha que você errou, joga lá, beleza, depois eu volto para revisar. Às vezes você revisa, às vezes não. Mas basicamente o caderno de erros responde a uma pergunta: o que foi que eu errei? O problema é que ele pode virar depósito de questão e levar você, toda vez que errar, a ficar voltando na teoria. E aí você fica patinando, andando no mesmo lugar. Ou você pode ter uma planilha de desempenho que serve para medir. Ela vai responder a pergunta de qual foi o desempenho geral e qual foi o desempenho em cada disciplina que eu consegui. Você vai mostrar, você vai conseguir enxergar através dela onde você está perdendo ponto. Mas você não vai entender a causa. E aí você tende a continuar errando as mesmas coisas. Na matriz SED, você também vai manter um caderno de erros. Você também vai manter uma planilha que controla quantos % da prova você está acertando. Só que você vai além. Você vai entender por que você errou e, principalmente, a melhor pergunta é: o que é que eu faço agora para solucionar esse problema? Você vai transformar o erro numa intervenção. Conhecimento, execução ou decisão. O caderno, ele guarda a informação. A planilha, ela faz uma medição. Já a matriz SED, ela faz uma correção efetiva.
E aí, o problema é que a maioria das pessoas está presa no senso comum. O que eu chamo de poder preditivo é o seguinte: as pessoas já criaram algumas raízes na cabeça delas de que quando você lê uma palavra exclusivamente, sempre, nunca, você tem que ligar o alerta, né? Afinal de contas, pô, exclusivamente, será? Sempre? Não sei, será que tem alguma exceção? Nunca? Que isso, hein? Somente? Não tem mais coisa? Você está acostumado a olhar para essas palavras e você associa que elas estão automaticamente erradas. E eu vou te mostrar com um exemplo simples que não é bem verdade, não é sempre assim. Você vai encontrar questões de exclusivamente e elas vão estar certas também. Vai encontrar questões com sempre, com nunca, com somente e o gabarito vai ser certo. Vou dar um exemplo do pode e deve. O deve parece uma ordem, né? É desse jeito aqui. Você deve fazer. E o pode, ele parece mais abrangente, ele parece mais good vibes, né? Então, você olha para uma questão que está falando pode e você olha e fala, deve ser correta. Você olha para uma questão com deve, você liga o seu radar e você pensa, tem caroço nesse angu. A questão é, você sabia que 45% das vezes que você vê uma questão de pode do Sebrasp, essa questão está errada? Ou seja, 55% está certo. Tem uma quantidade maior, tem uma quantidade superior de pode associado a correto. Mas você provavelmente não pensava que seria isso. Se eu fosse te perguntar, você talvez pensaria, 70% das vezes vai ser certo. Não é. É uma margem muito pequena. E para piorar, o problema é que quando você... Isso aí é um dado geral. Quando você olha para cada matéria, você vai acreditar se eu te disser que em direito constitucional, 49% das vezes que você lê a palavra pode, a resposta vai ser certo? Ou seja, mais da metade das vezes que você lê a palavrinha pode em direito constitucional, o gabarito final é errado. Pois é, se você seguir só dica de internet, você vai dançar. O sinal, ele não é um marcador linguístico. Ou melhor, ele é um marcador linguístico. Você não pode tratar ele como gabarito. Ele não é veredito. Ele não é julgamento. Entende? Ele é só uma pista. Eu estou mapeando isso já tem quase um ano. Nesse um ano, já foram quase 10 mil questões. E não é 10 mil questões que eu faço, respondi essa aqui, acertei, errei e vou para a próxima. Não. Cada questão eu analiso a estrutura, eu analiso as nuances, eu analiso cada detalhe. Eu vou anotando, eu vou fazendo estatística para chegar em resultados melhores, para chegar realmente numa base que eu possa olhar para a banca e falar, agora eu tenho um padrão, ou isso aqui não é um padrão. É isso que faz a diferença na hora da prova. Entende? Então, enquanto o candidato comum transforma uma pista, que é só uma pista, em gabarito, o olho te mostra o quanto a pista vale de fato. E aí a gente entra num próximo ponto também que as pessoas falam muito, que é sobre chute. Eu vou te apresentar uma perspectiva um pouco diferente, chamada teoria das portas, que trabalha diretamente com valor esperado positivo. Tá? É um conceito matemático que eu não vou me prolongar aqui nesse vídeo, porque a gente perderia muito tempo. Em uma questão com 5 alternativas, você não tem que abrir a porta certa de imediato. O que isso significa? Você tem lá 5 alternativas, A, B, C, D e E. Você não tem que procurar qual delas é a correta. Ou, se a questão estiver perguntando qual é a incorreta, você não tem que ir lá procurar qual é a incorreta, de bate-pronto. Você não tem que ir lá buscar onde você vai marcar o X logo de cara. Você vai fazer o quê? Num concurso do Sebrasp, você vai analisar cada alternativa como certo ou errado. Você não tem uma questão, você tem 5 questões nessa única questão. Entende? Em uma questão, você tem 5 itens, como se você estivesse fazendo uma prova de certo ou errado. E aí você vai, linha por linha, tentando identificar onde está o erro. É isso que você vai fazer. O teu objetivo é fechar portas.
Se você perceber um erro, você vai cortar aquela alternativa, restam 4. Cortou mais uma, restam 3. E a tua probabilidade de acertar vai aumentando. Se sobrar só uma, ótimo. Se sobrar 2, a tua chance é de 50%. Melhor do que 20% iniciais. Entende? Mas você vai começando a buscar o erro ou indício de erro na alternativa. Você vai estabelecer o índice de confiança daquela alternativa. Das 5, você vai fazer isso 5 vezes. Estabelecer índice de confiança. Índice de confiança. Você vai me ouvir falar muito disso. Você vai estabelecer índice de confiança. E você vai tentar eliminar o máximo de alternativas, aumentando o seu valor esperado positivo. Tem 3 pilares na teoria das portas. Pilar 1. É mais fácil localizar o erro do que o acerto. Pilar 2. Trate cada alternativa como um item de certo ou errado e estabeleça o índice de confiança. 100% ou 90% de confiança, elimine. Menos que isso, não elimine. Só elimine quando houver confiabilidade. E aí, no final, você vai comparar as alternativas sobreviventes. Aí sim você vai comparar uma alternativa com a outra. No início, você vai olhar cada uma isoladamente. Só depois faz a comparação. O objetivo não é eliminar o máximo de portas possível. Mas como assim? Não foi o que você acabou de falar? Não. O objetivo é eliminar o máximo de portas com qualidade possível. Se você só sair tentando eliminar todas as questões, no final das contas, você pode cometer um erro de julgamento. O objetivo é encontrar com qualidade, com confiabilidade, questões que você tenha um índice de confiança elevado para você eliminar, aumentando o seu valor esperado positivo. Entende? Tem uma grande diferença nisso aí. Ponto 5, que muita gente tem dificuldade, é compreender que o pós-edital é um jogo de prioridade. Então, como é que você vai revisar nesse jogo de prioridade? Avançar na matéria, compreender a banca, executar questão, fazer revisão de 24 horas, de 7 dias e de 30 dias é utopia. Desculpa, é coisa de guru, é falta de responsabilidade alguém que fala para você fazer tudo isso. Sem sacanagem, você não vai conseguir evoluir desse jeito, tá? Então, eu costumo recomendar para os meus alunos que eles revisem prioritariamente por questões, porque questão é um método ativo, questão vai te deixar mais preparado para lidar com as nuances da banca. Com questão, você vai estar se forçando a analisar e voltar no teu conhecimento. E quando você precisar, você recupera a base teórica. É questão que você vai fazer no dia da prova. Você não vai fazer uma apresentação oral. Você vai fazer questão. Então, economize tempo e revise por questões. Você vai ter um resultado melhor. Não estou falando para você estudar por questão. Tá? Isso aí é outro método e eu não recomendo. Você vai revisar por questão. Sobre simulado. Simulado, sem sacanagem, não serve para quase nada. Gestão de tempo e estratégia de resolução de prova. Nada mais. Só isso. É muito mais eficiente você resolver provas antigas. Porque resolvendo prova antiga, você também vai gerir tempo, você também vai montar a tua estratégia de resolução de prova. Só que, quem que monta o teu simulado? Professor de cursinho. Com todo respeito à competência dos professores dos cursinhos, que eu sei que são excepcionais. Ele, muitas vezes, vai fazer a prova junto com você. Ele vai lá na prova e ele vai fazer somente a parte da matéria dele. Aí depois da prova, ele entra na live do cursinho dele e faz uma revisão, né? Fala, essa questão aqui, o gabarito é esse aqui por causa disso. Quantas vezes você viu esse professor de cursinho gabaritar as questões da matéria dele? Meu irmão, o professor te ensinou, mas ele não gabarita. Não gabarita. Quase nunca gabarita. Por quê? Porque por mais capacitado que o professor seja, ele não tem o olhar do examinador. Ele não tem a maldade do examinador. Quem tem a maldade do examinador? Só o examinador. Então,
Se você quiser treinar simulado, você vai compreender a cabeça do professor, não do examinador. Se você quiser compreender a cabeça do examinador, faça provas antigas. Sobre o platô dos 80%, eu já comecei a falar sobre esse assunto lá atrás, mas a questão é, quando você está zerado numa matéria, você nunca viu essa matéria na vida, ou você está começando a estudar para concurso, você se desenvolver é relativamente rápido. Afinal de contas, basta você abrir o PDF, abrir a videoaula, começar a estudar. Você vai começar a ver coisa nova. A sua curva de conhecimento ela vai começar a subir. Só que chega num determinado momento que você não consegue mais fazer ela subir. Então, de 0 a 60%, até se você estudar errado, com técnica errada, se você estudar cagado, você vai evoluir. Vai evoluir, pô. Você não tinha conhecimento nenhum daquela matéria, você vai evoluir. Quando você chegar em 60% de conhecimento, agora você não vai evoluir estudando errado mais. Agora, se você estudar errado, você vai ficar empacado nos 60%. Você vai precisar melhorar a tua forma de estudo. Você vai precisar incluir revisões, incluir questões, e aí sim, quando você colocar isso, você volta a subir. Você rompe com o platô dos 60% e continua subindo. Mas quando você chega nos 80%, não adianta você acrescentar mais matéria, não adianta você acrescentar mais revisão e não adianta você acrescentar mais questão. Você vai ficar empacado em cerca de 80% de desempenho. É um número muito bom, mas o teu concorrente que está preparado também está naquela faixa. A diferença entre vocês vai ter que surgir de algo diferente. Para você romper com o platô dos 80%, você precisa de duas coisas. Voltar naquela matriz SED que eu falei para você. Por quê? Porque nem tudo você vai resolver com mais estudo. Então você vai começar a entender o seu sistema de decisão e o seu sistema de execução. Aqui que você vai melhorar. Aqui você começa a ganhar ponto. Ponto que você perderia no dia da prova, você volta a ganhar. E 2, entender como a banca funciona. Entender como funciona a cabeça do examinador que vai te avaliar. Porque é dele que vai surgir a questão. Entender a banca é uma das coisas mais importantes que existem. E é aquela questão. Não adianta você estudar a matéria e ignorar quem vai elaborar a prova. Pô, não, eu vou ficar craque aqui em direito constitucional. Beleza, mas você sabe a diferença de como o direito constitucional vai ser cobrado pelo Sebrasp e como ele é cobrado pela FGV, por exemplo? É diferente, pô. Então, só o conhecimento vai ajudar? Não. Só fazer questão vai ajudar? Não, você não vai mapear padrão desse jeito. Vai acertar uma questão ou outra a mais por intuição, com certeza. Mas você não vai mapear padrão. O Sebrasp é uma banca única, é inteligente e é traiçoeiro. Suas questões têm método bem definido. Cada questão não é só uma frasezinha. Tem um núcleo, tem condições, tem inversões, tem causalidades e falsas causalidades, tem generalizações e a banca vai misturar tudo isso para te derrubar. Chegar numa prova de alto nível e extremamente disputada, igual que você vai fazer, sem conhecer o método que o Sebrasp usa, sinceramente, você vai me desculpar, mas é completamente amador. Você está sendo amador se está fazendo isso. O problema é que nem tudo vai estar no seu PDF. Nem tudo vai estar na videoaula do seu professor favorito. Entendimento sobre a banca Sebrasp é raríssimo na internet. Você precisaria passar meses que você não tem disponível, estudando padrões, fazendo milhares de questões. Você não consegue acessar tudo isso assim de forma fácil. No máximo você vai encontrar uma dica ou outra barata e muitas delas nem tão válidas mais hoje em dia, porque você assiste o vídeo no YouTube e o examinador também, tá? Então o conteúdo não fica registrado ali. Mas eu tenho feito isso há meses. Eu já fiz 10 mil questões. Eu estou fazendo esse mapeamento de forma estratégica há muito tempo. E eu reuni tudo isso de uma forma palatável para você, no código Sebrasp. O jogo começa muito antes de abrir o caderno de prova. Na hora que você começar a fazer a prova, é você e Deus. Não tem mais o que fazer. Não tem mais como você desenvolver conhecimento a partir dali. Não tem como você aprender a fazer prova. Não tem como você aprender como o Sebrasp funciona depois que você abre o caderno de prova. Entender o jeito certo de chutar, porque tem método matemático para isso. Dominar os mecanismos e as pegadinhas que o Sebrasp cria. Aprender a fazer uma prova na ordem certa e do jeito certo. Parar de controlar
só a porcentagem de acerto e perceber quais torneiras estão vazando pontos preciosos da sua prova. Transformar seu caderno de erros num mecanismo muito mais poderoso. Entender as pegadinhas que o teu próprio cérebro te prega e aprender como usar a seu favor. Descobrir as estatísticas que mudam a sua forma de enxergar a prova. Além disso, você vai ter que dominar também a prova discursiva. Você vai ter que ser capaz de escrever uma redação de 30 linhas em bom nível. Praticar discursiva com mais frequência e de modo mais fácil é um bom caminho para chegar lá. Você vai perder o cagaço de escrever na hora H. Fazer caber o seu conhecimento em 30 linhas de forma objetiva. Não adianta você querer sair jogando conteúdo de qualquer forma, querer ficar enrolando o examinador. Você não vai ganhar ponto por isso. Saber escrever de forma objetiva, fazer teu conhecimento caber em 30 linhas. Aprender e praticar a estrutura. Entender o padrão de resposta do Sebrasp para maximizar pontos. Reduzir ruídos que tornam o seu texto confuso e prolixo. Vou te ensinar a fazer isso de forma clara. Otimizar seu estudo de discursiva para servir também como revisão. Chegar na casa dos 90% e se diferenciar da concorrência. Para tudo isso, para você conseguir unir o código Sebrasp com conhecimento para a prova objetiva e você conseguir escrever uma boa redação, eu criei o PPMA Skills, que é um sistema integrado para alta performance no concurso da Polícia Penal. Você vai conquistar vantagem competitiva contra o seu concorrente. Você vai integrar o código Sebrasp e o Discursivas PPMA. Eu empacotei esse conhecimento de duas formas possíveis. Na primeira, é para quem quer um acompanhamento mais de perto. Você que às vezes tem mais dificuldade, ou você que gosta de ter o professor ali junto com você, que você quer ter uma pessoa que vá com você até o dia da prova. É um acompanhamento mais sofisticado. Eu te acompanho até a data da prova, identifico os gargalos da sua preparação, implemento o meu sistema SED e a minha curadoria de questões, que é uma seleção artesanal dos itens que mais se alinham com as suas necessidades, de forma personalizada. Crio temas de discursivas fatiadas e corrijo 5 discursivas ou peça técnica com feedback detalhado. É o nível mais sofisticado de acompanhamento que eu ofereço e por isso as vagas são limitadíssimas. Consulte a disponibilidade pelo meu WhatsApp, porque talvez na hora que você ver esse vídeo eu não tenha mais vaga, beleza? Não custa nada me mandar mensagem, me pergunta lá e eu te aviso caso tenha vaga disponível, tá bom? Essa mentoria individual tem o nome de O Olho. Mas a maioria das pessoas, elas preferem um outro caminho. Elas preferem receber o caminho das pedras e elas mesmas trilharem esse caminho. Por isso, eu criei o PPMA Skills. De um lado, você vai receber o código Sebrasp, que é o mapa da mina de ouro para ganhar pontos na prova objetiva, dissecando a mente do examinador. Do outro, você vai desenvolver competências práticas com discursiva PPMA, equipado com o meu método de eficiência discursiva fatiada. Por último, você adquirindo o PPMA Skills e sendo um dos 20 primeiros, eu vou liberar de graça para você o meu agente neural Will, mentor de discursivas, que vai te ajudar a chegar na casa dos 90% ou mais na discursiva. Se você decidir seguir sozinho, só com as dicas que eu já te passei aqui, eu tenho certeza que você já vai olhar para a sua prova de forma diferente. Só esse vídeo já consegue fazer você se destacar. Mas se você quer a minha ajuda, se você sentiu que realmente eu tenho a agregar na sua preparação, chegou a hora de você dar o próximo passo. Você vai me chamar no WhatsApp, o número está bem aí na tela, diga que veio através desse vídeo e ganhe uma condição especial. No WhatsApp, eu vou te apresentar em detalhes o olho e o PPMA Skills. Você vai aprender sobre os 2 treinamentos rapidamente, vou te explicar todos os detalhes, você vai poder tirar as dúvidas à vontade e tomar sua decisão final. Não se esqueça, olhe aquilo que seus concorrentes não enxergam. A vantagem competitiva nasce daquilo que você faz diferente deles. Beleza, pessoal? Então, espero do fundo do meu coração que eu possa ter ajudado vocês e que vocês façam uma excelente prova. Eu vejo alguns de vocês, aqueles que tomarem a decisão de ter uma preparação mais estratégica, mais afiada e que consiga diferenciar vocês da concorrência. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês. Até breve. Valeu. Tchau.